Olá, nesse vídeo nós vamos demonstrar alguns dos recursos de treinamento e elaboração de scripts do robô de atendimento virtual denominado ServiceBot Tree, da TreeTools. Vocês já podem perceber que logo na tela de login para o ambiente de editoração a gente pode trabalhar com vários contextos, o que poderia representar diferentes empresas, diferentes projetos dentro da sua empresa, diferentes centrais ou campanhas que a sua central está fazendo. E com isso, em cada contexto desse que nós podemos criar, é possível personalizar frases, logotipos, cores, imagens, modo de interação do robô e por aí vai. Como já dissemos no vídeo anterior, o primeiro elemento de treinamento do robô importante são as frases pré-definidas que ele já leva junto consigo, sabendo que terá que utilizar nas suas conversas. Então faz parte daquele roteiro convencional do atendimento, onde ele deve fazer uma saudação durante a manhã para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde ele deve dizer que não identificou um usuário, ou que ele precisa do e-mail de uma pessoa, por exemplo. Né? Então, em todos esses conjuntos de frases, vocês vão perceber que existem múltiplas frases dentro. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho só 2 frases na confirmação do tipo, e no e-mail já tenho 7 frases. Essas frases vão sendo aleatoriamente usadas em cada conversa com diferentes pessoas ou com a mesma pessoa para tornar o diálogo mais natural. Cada uma dessas frases você pode retrabalhar, né, dizendo que vai editar a frase em português, trocando o texto, editar a frase em inglês ou espanhol e por aí vai, criando então a sua contextualização, dizendo bom dia em nome da empresa X ou por aí vai. Então esse é o aspecto que eu disse que em cada diferente contexto você pode inclusive ter essas frases diferenciadas, usando uma linguagem mais jovial, mais informal, se for para um público jovem, usando uma frase mais formal, se for para um cliente externo, um cliente interno e por aí vai. O segundo aspecto do treinamento, seguindo, é a definição dos diversos assuntos que o robô vai ter para saber conversar. Né? Então, cada script nosso de transação de negócio vai estar associado a um assunto desse. Eu posso ter um assunto que desencadeie vários outros subassuntos dentro. Essa árvore pode ter números ilimitados. Eu posso ter a entrada, por exemplo, aqui num consultor de beleza e dentro desse aspecto, consultor de beleza, abrir subassuntos durante a conversa, não abrir já nesse nível aqui de raiz da estrutura, mas é bastante simples de fazer. Basta clicar com o botão da direita, incluir um novo item na árvore, mover um item, reposicionar. A gente tem todos os recursos de arrastar e colar, né? A gente pode reposicionar um item mais para cima, mais para baixo, então é bem trivial esse processo. Depois de definir os assuntos, nós vamos poder partir para a definição do encadeamento de perguntas que cada assunto desse requer. Então, só como um exemplo, né, e esse vídeo do processo de negociação financeira está lá na nossa área de publicação na internet de vídeos sobre o produto, que mostra o robô trabalhando numa área de negociação financeira, por exemplo. Então a gente tem algo parecido com isso lá, o similar a esse, né? Onde vejam, a gente orientou primeiro o robô, assim como eu orientaria o meu atendente, a iniciar a conversa se apresentando, logo em seguida dizendo que ele precisa do CPF da pessoa para poder prosseguir com a identificação de segurança que ele tem. Assim que a pessoa der um CPF válido, ele vai encadear o próximo passo, que é solicitar a data de nascimento, e aí vai agradecer pelo feedback da pessoa. Né? Essa informação de feedback, como eu disse, pode ser facilmente retrabalhada aqui. Então vamos imaginar que eu tenho aqui embaixo, eu gostaria de lhe apresentar uma proposta, e o feedback, na verdade, eu chego à conclusão que ele deve vir depois dessa orientação. Então simplesmente eu arrasto e solto, e eu estou reordenando a sequência em que o robô foi treinado para dizer aquela frase, né? Ou até posso abandonar essa frase dizendo, não quero mais que essa frase apareça no nosso script, ela é dispensável. Então vocês veem que é muito simples de arrastar e colar essas frases. A criação de frases novas é muito simples também. Se eu precisar definir uma nova frase, por exemplo, de orientação dizendo grato pela sua informação, eu posso simplesmente também, utilizando essa interface, né, inclusive associar uma imagem, grato pela sua informação, e colocar um smiles para que fique com aquela figurazinha de um bonequinho ilustrando ali a frase, por aí vai. E a frase aparece no ponto em que eu desejar, e eu posso também arrastar ela, reposicionar. Então, vamos remover da árvore, a gente não precisa mais dessa frase. E dessa maneira eu consigo, por exemplo, construir um script com um tamanho, né,
que seja o necessário. Percebam que aqui estão previstos todos os caminhos possíveis, aonde se a pessoa deseja, por exemplo, pagar após 30 de dezembro, o sistema vai verificar se já é 30 de dezembro hoje ou não é. Se não for 30 de dezembro, ele oferece o boleto para a pessoa. Se a pessoa pediu para pagar após 30 de dezembro, ele vai questionar e dizer, não, essa data não pode ser maior do que 30 de dezembro, você não pode programar o seu boleto novo para depois de 30 de dezembro, nós temos que fechar nesse ano ainda a sua pendência, e aí pede então novamente a data, e aí depois então pode apresentar o boleto, e por aí vai. Então, as pessoas às vezes até questionam se esse processo não é complexo. O que nós dizemos é o seguinte, você já tem esse processo definido no seu treinamento do seu atendente humano. Isso provavelmente está ou no fluxograma, ou no português estruturado, ou num conjunto de telas que tem orientações a serem seguidas. Então, o que tem que se fazer, na verdade, é arrastar e transportar aquele conteúdo que está nesse outro ambiente aqui para dentro, com frases que vão sendo reaproveitadas, com diálogos que já foram criados em outros scripts e facilmente são reaproveitados. O tempo de elaboração disso aqui é dividido em criação dentro da ferramenta, o que é muito rápido. Um script desse tamanho, aí, com perto de 50 a 100 diálogos, é capaz de ser feito em perto de 1 a 2 horas dentro da ferramenta. E o outro tempo é o tempo de elaboração do conhecimento, da formalização de qual é a sequência de perguntas a fazer e de como proceder em cada pergunta. Para aquelas empresas que já têm isso pronto, esse tempo foi ganho. Para aquelas empresas que nunca fizeram essa etapa, esse momento é uma grande oportunidade também de se definir um procedimento padrão para que os atendentes, inclusive no atendimento humano, o sigam. De qualquer maneira, cria-se uma maneira do script ser executado, de ser criado dessa maneira. Nós temos ainda um outro complemento de treinamento importante, onde, por exemplo, numa daquelas perguntas do nosso script, a gente dava como opção de resposta sim e não. Mas as pessoas não precisam só responder sim. Elas podem responder sim, podem responder boa ideia, confere, confirmo, confirmado, claro, veja, claro, escrito até de maneira errada, essa mesma opção que eu quero, estou ciente, vamos em frente, gosto dessa opção. Então eu começo a perceber que as pessoas podem expressar um sentimento de sim ou de não através de diversos dialetos, de diversas maneiras de se expressar, e simplesmente eu cadastro aqui nesse box as informações possíveis que estão associadas ao conceito de palavra sim. Yes, vou com acento, trilegal. E veja, quando surge a necessidade disso aqui ser expandido? Quando alguém responder alguma questão que exigia sim ou não e o robô disser eu não entendi o que você quis dizer. A pessoa vai responder abacaxi. E abacaxi, se eu disser que abacaxi significa não, porque é uma encrenca, porque é uma coisa ruim, então o robô vai gerar um relatório de exceção para o seu treinador. Esse relatório fica disponível para ser consultado aqui na rotina de relatórios de alertas, e a gente consegue descobrir que o robô não entendeu o que era abacaxi em relação a sim e não. E eu vou dizer para ele, olha, abacaxi tem a ver com a palavra não. E a partir desse instante, ele aprendeu em todos os scripts que já estão pré-cadastrados, sem que eu tenha que entrar de um em um, reformatar esse tipo de informação. Quer dizer, o ambiente semântico dele acaba valendo para todo esse contexto aqui. O que pode acontecer é de eu ter um outro contexto, e no outro contexto abacaxi não significa não, abacaxi significa fruta, e eventualmente nesse outro contexto eu vou associar dessa outra maneira, então eu também consigo ter representações semânticas diferenciadas do mesmo termo, da mesma palavra. Esse é um outro nível de treinamento que como vocês veem, é facilmente executado por tabelas relacionais, Quer dizer, nós estamos trabalhando sobre uma rede semântica, criando uma rede semântica, mas tudo se resume a arrastar palavras daqui para lá, de lá para cá, e executar transferências de palavras para boxes diferentes, trazer uma palavra que tem sinônimo para uma palavra que não terá significância, trazer uma palavra que não tem significância para uma palavra sem sinônimo, trazer para uma lista de sinônimo, e todos esses movimentos muito simples de serem feitos, produzindo por trás uma rede semântica para uma rede de um sistema baseado em inteligência artificial. Então, apesar do sistema ter toda a inteligência,
Sua interface é toda muito visual, muito textual, para que isso seja simples de fazer e que para a sua própria equipe de coordenação de central de atendimento assuma essa tarefa. A gente não precisa ter um programador, uma pessoa da área de sistemas fazendo isso. Uma nova área de treinamento, como a gente também já citou num outro vídeo, é o cadastramento de uma estrutura no sentido de o que a gente chama de um caso. Então, eu posso produzir, por exemplo, um caso novo que vai estar associado a um assunto, né? Então, esse caso, né, que eu vou produzir agora, ele vai ser o equivalente a uma FAQ. O que nós chamamos aqui dentro de caso para o robô é uma estrutura de FAQ, né, que eu posso dizer para ele, olha, essa FAQ vai fazer parte, por exemplo, da sua base de conhecimento e eu vou escrever aqui qual é o limite de usuários do sistema. Essa é a pergunta, né, e a resposta é não há um limite prático. Né? Pode ser ilimitado. Né? Quem está produzindo essa informação aqui é o Paulo. Né? Se a gente tiver algum outro campo obrigatório, ele vai nos alertar. E após, né, gerar esse caso, né? Vamos ver aqui o campo de preenchimento obrigatório, assim o título, né? Limite de usuários, né, no sistema, por exemplo. Esse é um campo obrigatório, ele me chamou a atenção. Após produzido esse item, né, de conhecimento, essa FAQ nova, eu posso indexar essa fase dizendo quais são as palavras relevantes no dicionário de contexto dele. Então, esse caso fala sobre limite de usuários no sistema, é suficiente, né? Eu não preciso nem indexar pela palavra qual, né? O que contextualiza esse conhecimento são exatamente esses três termos. Lembrem-se que esses três termos depois, pela nossa rede semântica, quando eu falar de limite, ou falar de quantidade, ou falar de total, ou falar de número, ele vai entender que são palavras equivalentes, porque lá na rede semântica, uma única vez eu instruí ele para isso. Então, dessa maneira também eu crio FAQs muito facilmente. Essas FAQs poderiam também ser importadas do seu dispositivo, se você já tem isso em mídia externa, mas como foi ressaltado em outros vídeos da nossa série, né, a resposta a perguntas, né, é só um recurso complementar do nosso robô, ele não é o objetivo final do nosso robô. O objetivo final do nosso robô é a execução de scripts, né, através de encadeamentos, onde eu posso ter uma transação de negócio, de inscrição num curso, sendo processada pelo robô e ao final dessa conversa desse robô com esse aluno, ele sairá com a sua inscrição feita no curso. Ele não terá aprendido a fazer a inscrição, mas ele terá efetivamente sido atendido por um atendente virtual que realizou a terceirização desse serviço para ele. Não se trata só de um autoatendimento, é muito mais do que isso, é um atendimento virtual feito por um atendente que conduziu o processo pelo caminho certo, sem que o aluno, eventualmente, tivesse que ter aprendido a fazer a sua inscrição no curso. Esse aluno foi conduzido pelo atendente, forneceu as informações que foram necessárias, discutiu, trocou ideias, tomou decisões, e o atendente também fez isso, também recebeu informações, tomou decisões e acabou com a transação de negócio executada. Esse é o grande diferencial e o grande benefício desse modelo. Portanto, fechando o nosso assunto, se você está avaliando outros sistemas de robôs virtuais, preste bastante atenção se o paradigma de armazenamento de conhecimento desses outros sistemas é só baseado em fax, o que levaria você a ter um sistema que é capaz somente de responder perguntas e ensinar pessoas, ou se você tem paradigmas baseados em scripts inteligentes que seguem roteiros, né, com sequências pré-definidas, validações de respostas, interações com sistemas de retaguarda, montagens de frases dinâmicas, e isso vai te levar para um sistema de segunda geração como o ServiceBot 3. Então, fechamos aqui e aguardamos você assistindo um outro de nossos vídeos na nossa área de publicação. Muito obrigado, até mais.